Olá, Aries, Ariano, Ariana, tudo bem com você? Eu espero que sim. Nesse vídeo, nessa leitura de hoje, aqui vai ter uma leitura de um processo de uma busca por sentido, porque diante da complexidade da existência, é marcada por incertezas, por pressões sociais, por dilemas éticos, e torna-se imperativo que o indivíduo desenvolva uma postura interna mais alinhado com os valores profundos de uma visão mais clara de si mesmo e do mundo. Então, esta leitura aqui vai explorar em 4 eixos fundamentais. É o caminho da transformação consciente aqui, que envolve o quê? O pensar e o resolver, compreender o porquê de agir e, por fim, reconhecer a direção mais assertiva para uma vida plena, uma vida que você quer trilhar, né? Então, se você já sente que está num momento de virada, como se algo dentro de você precisasse morrer para renascer, talvez não seja uma crise, Áries. Talvez seja um chamado. E um chamado para alinhar o que está desalinhado, para escolher com honestidade, para tomar uma posição, não contra o mundo, mas a favor da verdade. E agir como? Quem está seguro e, acima de tudo, para onde a sua alma está te guiando. Então, agora a acessibilidade para quem já está começando a sua jornada, né? Porque o que um ariano, uma ariana aqui precisa resolver ou pensar? O arcano maior, a carta da justiça. Então, porque antes de qualquer ação externa, há um chamado interno aqui para o autoexame, o processo de correção. E não se refere apenas a consertar erros, mas um movimento contínuo de alinhamento entre o que se pensa, o que sente, o que faz. E esse alinhamento exige o quê? Equilíbrio interior. Uma harmonia entre a razão e a emoção, entre desejos e deveres. E sem esse equilíbrio, a pessoa oscila entre extremos, né? Perdendo a clareza necessária para agir com propósito. Então, neste contexto, o discernimento, ele surge como a capacidade de distinguir o essencial da superficialidade, o verdadeiro do ilusório. É uma habilidade cultivada pela reflexão, pela escuta atenta de si e do outro, e pela abertura à verdade, mesmo quando incomoda. Discernir permite tomar uma posição, não como reação impulsiva, mas como escolha consciente, fundada em princípios. E essa posição deve estar ancorada em valores autênticos, não em convenções sociais vazias. E o valor mais fundamental, o alicerce de todos os outros, é a honestidade. Consigo mesmo, consigo mesma e com o mundo, né? A honestidade é o espelho que revela as sombras e as luzes da alma, permitindo que o processo de correção seja real, não apenas performático. Se você não me conhece, eu me chamo Marinês. Este é o canal Consultar Tarô Online. Então, se não me segue ainda, já vai, segue aqui o canal, já vai deixando o teu joinha, porque depois a gente sempre esquece, né? E por que você precisa fazer isso, hein, Ares? Um 6 de paus. E a motivação para agir aqui não deve residir apenas na busca por recompensas. Recompensas externas, né? Mas na compreensão de que cada passo consciente é um ato de vitória. Sobre a inércia, sobre o medo, sobre a autossabotagem. E essa vitória interior é o verdadeiro triunfo. E não é sobre os outros, mas é sobre as próprias limitações. E quando alguém se alinha à sua essência e age com integridade, abre-se o campo das possibilidades. Surge, então, o presságio de grandes novidades. Não como um destino mágico, mas como consequência natural da coerência entre a intenção e a ação. E esse movimento é que gera reconhecimento. Não necessariamente um reconhecimento público, mas interno. O reconhecimento de si como agente de mudança. E esse reconhecimento alimenta o progresso contínuo, um avanço que não se mede apenas nas conquistas materiais, mas em maturidade emocional, sabedoria, capacidade de contribuir. E por fim, tudo isso fortalece a autoconfiança, a certeza serena de que
Se é capaz de enfrentar os desafios com dignidade, com propósito. E como é que você está fazendo isso, hein, Ares? O arcano maior, a carta da temperança. A forma como você age revela o estado da alma, a benevolência, o desejo genuíno de bem para si, para com o outro. E é um antídoto contra o cinismo e a indiferença. De você agir com prudência. E não é hesitar, mas escolher o momento certo, né? Com sabedoria, com responsabilidade. E ambas são expressões de maturidade espiritual. Mesmo diante das adversidades, há esperança. Ela sustenta o teu caminho. Não uma esperança ingênua, mas uma fé ativa na possibilidade de renovação. E essa postura permite a transformação. O processo contínuo de morrer para o velho e nascer para o novo é o processo alquímico da temperança. A fluidez também, por sua vez, é a capacidade de se adaptar sem perder a essência, de navegar as mudanças sem rigidez ou sem desespero. E no centro de tudo está a cura. E não apenas física ou emocional, mas existencial. Cura das feridas antigas, de crenças limitantes, de relações desgastadas. É o retorno à integridade aqui do estado natural de harmonia. E o que o tarô indica? A maneira mais assertiva, o arcano maior, a carta do julgamento. Diante de tudo isso, qual é a orientação mais sábia? E a resposta ressoa em termos quase místicos, mas profundamente humanos. Ressuscitar para a verdade. E não se trata de adotar uma verdade absoluta imposta, mas de reencontrar a própria verdade interior, aquela que foi silenciada pelo medo, pela conveniência ou pela pressão social. E esse ressurgimento é a renovação. Um nascimento contínuo de si mesmo, de si mesma, e também redenção. Não é no sentido religioso, de perdão divino, mas de libertação das amarras do passado, da culpa e da repetição de padrões destrutivos. Porque a vida plena, ela exige equilíbrio entre o moral e o material, entre o que é e o que se tem, entre o espírito e a matéria. Negar um em favor do outro leva ao fanatismo ou ao vazio existencial. E a verdadeira renascença, né? A renascença com R maiúsculo, como na era histórica, né, que celebrou o ser humano em sua totalidade, que só é possível quando se integra ética, estética, razão e emoção. E tudo isso só é possível através do quê? Da consciência. O farol que ilumina o caminho, que permite ver além das aparências, que conecta o indivíduo ao todo. A consciência é o ponto de partida e o destino final de toda a tua jornada autêntica. Olha, Ares, saiu 3 arcanos maiores aqui, tá? O julgamento de carta número 20, a temperança de carta de número 14, e a justiça. Nesse deck ela é número 11, mas eu tenho a justiça para mim como número 8. Então, 20 mais 14 dá 34. Com mais 8, o arcano da justiça dá 42. 4 mais 2, o arcano dos enamorados, que tá aqui. Olha só, acho que tá chovendo. Que tá aqui em oculto. E os enamorados, Ares? Viver com profundidade exige coragem, lucidez, compromisso consigo mesmo, consigo mesma. Pensar e resolver com honestidade, agir com propósito, caminhar com benevolência e fluidez. E aí, orientar-se pela consciência, que são atos revolucionários em um mundo que muitas vezes valoriza o superficial. E a verdadeira vitória não está em dominar o mundo, mas em dominar a si mesmo, a si mesma. E não é com força, mas com amor. E nesse domínio amoroso aqui que reside a possibilidade de uma vida renovada, redimida e plenamente consciente. Sabe aquele ditado que diz assim, ó, conhece-te a ti mesmo? Então, não é apenas um antigo aforismo,
É um convite urgente à transformação. E nenhuma transformação verdadeira começa com um grito. Não. Ela começa com um silêncio, com um momento em que você para e decide. Decide o quê? Não fugir mais de si mesmo, de si mesma. Você não precisa ter todas as respostas hoje, mas precisa ter coragem para fazer perguntas certas. Tipo, estou ocupado com a honestidade? Meus valores estão guiando minhas escolhas? O que eu preciso soltar para dar espaço ao novo? Porque renascer não é voltar ao que era. É tornar-se quem você sempre foi capaz de ser. Só que agora, Áries, com consciência. E essa consciência é o seu maior ato de amor por você, pelo mundo, pela verdade. Então, Áries, se este vídeo fez sentido para você, saiba que você não está sozinho ou sozinha. Se inscreva aqui no canal, porque aqui falamos de transformação com profundidade, sem superficialidade. Deixa teu like, isso ajuda as outras pessoas a encontrarem essa mensagem. Comenta aqui abaixo, eu estou renascendo. Ou então a palavra que mais tocou você hoje. Até o próximo encontro com você mesmo. Gratidão por